pela nossa jornalista da SIC Notícias, Rita Neves, e chamo então ao palco, já estão a entrar no palco, Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, e Pedro Folgado, Presidente da Câmara Municipal de Alenquer. Meus senhores, muito bom dia, sejam bem-vindos, obrigada desde já pela vossa presença, em que já tivemos aqui a escutar as grandes cidades como Lisboa e Porto e também uma mais específica, como é o caso do Funchal na Ilha da Madeira. Vamos agora falar do Business Plan para uma cidade sustentável, dois municípios da Câmara de Santarém, a Câmara de Alenquer. Ricardo Gonçalves, eu começo por si, também para lhe pedir um retrato daquele que tem sido a transformação da cidade ao longo dos anos. Eu primeiro queria agradecer o convite para estar aqui hoje convosco, comentar o meu querido amigo Pedro. E antes de, não cumprimento os meus colegas, queriam dizer que nós somos cidades mais pequenas. Santarém é um dos 271 concelhos que perdeu população. Acho que deve-se falar nisso porque, se calhar, fala-se pouco daquilo que foi os censos de 2021. E peço desculpa começar por aqui. Porquê? Porque nós temos 50% da nossa população em 31 cidades, em 31 concelhos. Os restantes concelhos têm o restante 50% da população. E só 51 concelhos é que ganharam população. Santarém foi dos que perdeu população. E temos que trabalhar muito mais, porque não temos os orçamentos das cidades que aqui estavam. E vejam, permitam-me esta brincadeira, até a própria sala, quando Lisboa, Porto e a Madeira acabam de sair, a sala fica praticamente vazia sobre esta matéria. Para dizer que nós, autarcas de cidades médias, temos que trabalhar o dobro, o triplo, para convencer as pessoas a estarem nos nossos territórios. Mas somos assertivos. Santarém está a crescer, Santarém vai crescer, e eu posso dizer, nós estamos aqui hoje, neste Salão Imobiliário de Lisboa, porquê? Ponto 1, olhem, aqueles que não sabem, vocês cumprindo os limites de velocidade em 35 minutos estão em Santarém. E aqueles que pagam muito os colégios dos vossos filhos, nada contra o ensino privado, atenção, mas as nossas escolas têm muita qualidade e vocês terão sempre casas de qualidade, mais baratas que em Lisboa, a 5 minutos da escola dos vossos filhos. E os vossos filhos têm garantia de entrarem preparados para a universidade. Isto são características únicas em cidades médias que estão próximas de Lisboa. Temos trabalhado muito para que continuemos a crescer. Nos últimos 2 anos, 2019 a 2021, nós subimos quase 2.000 pessoas no nosso concelho. O nosso concelho tem cerca de 60.000 pessoas, das quais 33 estão mesmo na cidade de Santarém e as restantes nas outras freguesias. E esse crescimento deve-se não só às políticas que nós começámos a desenhar no passado, com uma requalificação primeiro do nosso espaço público, com os nossos jardins à volta da cidade, todos eles foram requalificados, e agora com os espaços de jogo e recreio, com aquilo que eram as vivências que são importantes de dar uma outra dinâmica relativamente à nova vivência, às novas vivências que hoje temos no mundo moderno, onde passamos de jardins românticos onde se ia visitar para jardins que podemos fruir, brincar com os nossos filhos, estar com as nossas famílias. Isso foi feito e agora estamos num processo de transformação através dos planos estratégicos de desenvolvimento urbanos, que todos temos, porque cidades mais pequenas como as nossas podem ter muitas ideias, mas se não foram ao encontro daquilo que é os fundos comunitários disponíveis, farão muito pouco, porque infelizmente libertamos pouco para investimento. E, portanto, nós temos uma estratégia com os planos de desenvolvimento urbano, temos áreas de reabilitação urbana, como todos têm, todas as nossas freguesias têm áreas de reabilitação urbana, como já aqui foi dito, permite que, do ponto de vista daquilo que é os investidores, possam ter taxas de IVA mais reduzidas, tem, do ponto de vista do IMI e do IMT, reduções, e nós, a crescer a isso, ainda temos regulamentos de apoio ao investimento para captar mais investimento. E, portanto, estamos a começar a notar que a procura de Santarém está a aumentar, esta subida está a ser constante, ou seja, não é uma procura que foi efêmera há um tempo atrás, daí, como eu disse, estarmos hoje aqui para continuar a consubstanciar todo esse crescimento. Sendo certo que, eu recordo, há pouco o Presidente de Lisboa dizia que queriam captar talento. Nós também queremos talento, mas neste momento queremos pessoas. Eu recordo que há uns anos atrás, 6, 7 anos, estava a desenvolver um projeto que hoje está implementado em Santarém, da Startup Santarém, com o Centro de Inovação Empresarial, conjuntamente com o Núcleo Empresarial de Santarém, que é o NERSAN, para fixar pessoas, para criar empresas. E vim várias vezes à Startup de Lisboa,
com o saudoso João Vasconcelos, que infelizmente já não está entre nós, onde eu lhe dizia: João, pessoas que eu possa falar para ir para Santarém. E posso-vos dizer, consegui que 2 ou 3 fossem visitar Santarém, mas naquela altura Lisboa estava num crescimento muito importante. E isto para dizer as dificuldades que nós temos do ponto de vista daquilo que Mas também podem ter aqui, agora, com a nova conjuntura, há aqui várias conjunturas mas eu ia lá chegar. Mas que vão se complementando e que poderão beneficiar cidades como Alenquer e Santarém, que até beneficiando da proximidade que têm com Lisboa. A pandemia veio dar uma nova visão às pessoas e nós, hoje fala-se muito na economia verde e no capital verde, ou seja, nós, cidades como Santarém e Alenquer, se calhar hoje as pessoas veem a sua habitação de maneira diferente. E nós aí temos vantagens. Porquê? Porque o preço de uma habitação com um pequeno jardim ou até com uma piscina em Santarém tem um valor completamente diferente de Lisboa. Claro. E, portanto, essa atratividade, com a tal distância dos 35 minutos que eu estou a dizer... E há a questão do teletrabalho, as pessoas não têm que se deslocar tantas vezes para o local de trabalho, não é? Portanto, isso pode ser... uma mais-valia. Claro, e do ponto de vista da requalificação que estamos a fazer, isso está a dar resultado e estamos com maior procura. Só queria aqui dizer, e pegando, e peço desculpa estar a elencar também um pouco aquilo que veio dos anteriores intervenientes, que é o facto de devem ser desenhadas políticas também que nos ajudem nisso, nomeadamente nos centros históricos. Aquilo que dizem todos os presidentes de Câmara, que muitas vezes os seus processos de urbanismo demoram muito tempo, eu quero dizer que nós em Santarém temos tudo do ponto de vista digitalizado, temos monitorização dos tempos, ainda agora recentemente colocámos novas plataformas em funcionamento para estarmos mais próximos dos nossos municípios e fazermos essa monitorização, mas existem factos que em Portugal deviam ser transversais, não são feitos. Nos centros históricos, do ponto de vista daquilo que é a transformação dos centros históricos associados à eficiência energética, por exemplo, não é feito, porque os fundos comunitários não colam uns com os outros. E do ponto de vista de algumas entidades, como a Direção-Geral do Património, que nos obriga ainda a utilizar materiais que não são adequados àquilo que é a eficiência energética, são barreiras a esse desenvolvimento. Portanto, deverá ser também produzida alguma legislação que possa, do ponto de vista, acelerar este processo de regeneração de centros históricos. Claro que nas periferias do centro histórico esse crescimento é mais fácil, não estamos sujeitos a estas limitações, mas aí ainda existem essas limitações. Pedro Folgado, peço-lhe também, bem-vindo, e peço-lhe também um retrato de Alenquer. Como é que tem sido a transformação nos últimos anos? O que é que está em marcha? Quais é que são os objetivos de futuro? Bom dia Rita, muito obrigado também o convite pelo seu comendador. E, no fundo, acho muito interessante esta discussão, olhando para estas 5 cidades que hoje estão aqui em equação, enfim, pelo aquilo que nos une e pelo aquilo que nos diferencia. Porque nos une no sentido de pensar a cidade. Há uns anos esta discussão não se fazia, não acontecia. Portanto, as pessoas acabavam por ir fazendo na cidade sem olhar para a cidade, sem ter uma visão global do que se pretendia para a cidade e muitas vezes, e ainda vivemos esse mal, que cresceu desmesuradamente sem uma visão, sem um fio condutor, sem uma estratégia. E muitas vezes isso dificulta-nos a vida agora, após esses anos todos, de pensar a cidade e melhorar a cidade. No que nos diferencia, realmente somos todos, enfim, o primeiro painel era mais uniforme, aqui somos diferentes. Alenquer, porque vive perto da cidade de Lisboa, está a ser muito pressionado em termos de território, no que diz respeito à parte empresarial e à parte particular, privada. Empresarial, porque, enfim, por conta do célebre aeroporto da OTA, foram criadas muitas acessibilidades e, portanto, as empresas querem ali sediar-se porque, efetivamente, chegam rapidamente, através da rodoviária, a vários sítios, ao sul, ao norte, e, portanto, há uma pressão muito grande no território e muito grande no sentido de transformar aquilo que era agrícola em urbano ou industrial para que ali se possam sediar e, portanto, temos que ter este cuidado também de, enfim, articular e harmonizar aquilo que nós chamamos de PDM com estas perspectivas e com estas necessidades das pessoas que nos procuram e depois em termos privados, porque realmente, enfim, percebo o problema de Lisboa, nomeadamente no que diz respeito, mas tem uma grande migração de Lisboa para fora de Lisboa à procura de alguma qualidade de vida
e ainda com preços mais baixos. E, portanto, Alenquer está a ser muito pressionada por isso. Há muita gente que procura Alenquer para viver e para viver porque ainda há espaço para ter uma casa com um espaço de jardim, um quintal, para que depois também, enfim, não esteja que está confinado dentro de sua casa, como tiveram que estar a quando da pandemia, dentro de apartamentos, com os filhos, uns num sítio, outros noutro, o marido, a mulher, e, portanto, com uma possibilidade de ter uma vivenda, ainda que não seja muito grande, mas com espaço para que as pessoas possam ali construir a sua vida. E, portanto, estamos a ser muito pressionados nesse sentido. E aqui, mais uma vez, enfim, a receita é a articulação entre os privados e, enfim, o que está disponível no mercado para a construção. E como é que estamos em termos de investimento imobiliário? Há espaço para fazer esse investimento? Há mais procura por esse investimento em Alenquer? Qual é o problema aqui? É depois, enfim, a construção civil que não responde adequadamente a essa procura. Portanto, em termos de materiais, já falámos aqui, é tudo muito mais caro. É um problema que se tem agravado, que já vinha de trás e que agora está quase a tornar-se estrutural. Não há gente para trabalhar na construção civil. E depois temos outro problema, que é Lisboa absorve a grande parte destes possíveis, enfim, construtores empreiteiros. Não é? E, portanto, absorvendo, porque o retorno depois é maior, é mais rápido, e, portanto, nós temos que andar, se há uns anos esta parte batemos à porta no sentido de precisamos trabalhar, queremos construir, agora temos que ser nós a bater à porta dos empreiteiros, por favor, construam, façam, não abandonem as empreitadas, porque nós precisamos de investimento. E, portanto, inverteu-se completamente o paradigma e nós, rapidamente, e essa é a receita e o desafio, é como é que nós respondemos adequadamente com os serviços que temos, com a burocracia que temos, enfim, com tudo aquilo que nós conhecemos de Portugal, como é que respondemos rapidamente à procura e às solicitações das pessoas. As pessoas não têm tempo para estar 2 anos, 3 anos, 4 anos à espera que seja aprovado um processo, um licenciamento, o que for. E, portanto, rapidamente as pessoas querem construir, querem mudar-se, querem viver a sua vida. E, portanto, as câmaras aí, os serviços técnicos e não só, têm que se adaptar a esta nova realidade e um desafio muito grande é esse. A digitalização, sim senhor, é muito importante, mas eu comungo daquilo que foi enunciado de manhã, ou no primeiro painel, que nós temos que, com as pessoas, construir este caminho. O que é que as pessoas querem? O que é que as pessoas precisam? Quais são os prazos? E, portanto, a Câmara tem que se adaptar, articular com estas necessidades para que possa responder rapidamente. Porque as câmaras, e eu digo isto muitas vezes aos meus serviços, só existem porque existem munícipes, porque existe gente interessada naquele território, porque senão não fazia sentido existir Câmara, não é? E, portanto, percebo também que tem que haver aqui, enfim, muitas vezes os portugueses ultrapassam tudo o que é regra, tudo o que é lei, telefonam muitas vezes para o Presidente da Câmara para acelerar o processo tal e A e B e C, mas ainda assim compreendo essa motivação e compreendo que é necessário nós fazermos esse caminho de disponibilizar à população, de sermos mais rápidos na resposta a essa população. E é possível fazê-lo em termos de poder local, de acelerar esses processos, precisamente para aproveitar também esta onda e dar outras condições para que os investidores imobiliários consigam ter maior confiança? Eu penso que sim. Aqui temos 2 questões essenciais. Uma que é a mudança de mentalidade, não é? E, portanto, nós, serviços públicos, enfim, há pessoas que já vêm de trás e que têm uma mentalidade e que temos que ir insistindo para que essa mentalidade mude, porque fechamos-nos no nosso espaço, na nossa secretária, e não olhamos para fora e não percebemos dessa necessidade e de sermos acelerados na resposta à necessidade do outro. E, portanto, isso é muito importante, a mudança de mentalidade naquele que está a trabalhar nos serviços públicos e, por outro lado, melhorarmos também a resposta no sentido de, por exemplo, nós estamos a trabalhar muito na digitalização e, portanto, neste momento só recebemos processos através do no paper, portanto, da digitalização, e melhorou bastante. Porquê? Porque a pessoa, quando instrui um processo, sabe tudo aquilo que tem que fazer e colocar e enviar por internet. E, portanto,
o que era habitual e falta mais um papel, e depois a pessoa vai para trás, e agora falta mais outro, e a pessoa vai para trás, agora tem, no fundo, um checklist onde vê quais são, de facto, os formulários, os papéis, aquilo tudo que é necessário, enviam e o processo é analisado. O problema disto muitas vezes também é, isto faz com que nós necessitemos de mais recursos humanos para poder responder mais rapidamente às solicitações e aos processos que são enviados. E isso é um desafio que, neste momento, a minha Câmara está a fazer, que é no sentido de perceber quantas pessoas é que eu necessito mais, de arquitetos e de engenheiros, para apreciar processos, para depois também, enfim, não avolumar demasiadamente os recursos humanos da Câmara em termos de funcionários e, portanto, é este jogo que, neste momento, o Presidente da Câmara é confrontado. Há uns anos esta parte, enfim, ia gerindo, não é? Mais uma infraestrutura, mais um equipamento, mais um saneamento e agora, não. São muitos desafios em simultâneo que nós temos que responder e estar preparados para responder. E a população não nos perdoa se não respondermos. Com uma realidade completamente diferente em tão pouco tempo, não é verdade? Ricardo Gonçalves, em termos de investimento e de projetos imobiliários, o que é que existe em Santarém neste momento? O que é que está previsto? Nós, do ponto de vista daquilo que é privados, temos vários investidores privados que estão a adquirir terrenos mesmo na cidade. Pode ser que há algumas zonas que estavam por resolver há 20, 30 anos, do ponto de vista da aquisição e da colocação de projetos no município de Santarém. Felizmente, nos últimos 2 anos, tem havido a aquisição desses terrenos e a entrada de projetos no nosso município. Nós temos também, à semelhança daquilo que se passa um pouco por todo o país, os planos locais de habitação. Já aqui foram falados da habitação pública, nós temos 320 casas de habitação pública, vamos ter mais habitação pública e esse também é um projeto grande, com aquilo que o colega Pedro disse aqui há um bocado, que é uma realidade que tem que ser revista. Eu espero que o Governo esteja atento, consiga negociar com a União Europeia para termos mais tempo para executar esses projetos. Eu dou-vos um exemplo. O primeiro projeto que nós lançámos o ano passado, era a requalificação de algumas casas de habitação social que já existem, que já são nossas. Era um processo que lançámos inicialmente por 200 mil euros, ficou deserto e agora já me disseram os técnicos que custará cerca de 500 mil euros, só para nós termos a noção da evolução e dos concursos sucessivamente ficarem desertos, que nos levam a algumas dessas dificuldades. Depois nós somos uma cidade que tem muito património. Peço desculpa colocar aqui o património. Santarém é uma cidade com muitos séculos de história e a nossa requalificação também passa pelo aquilo que é o património histórico e as nossas igrejas, no final deste ano, estarão todas requalificadas, felizmente, e isso achamos que é importante. As nossas principais praças e ruas estão com projetos já em execução. Santarém está um bocado um estaleiro neste momento. Convido-vos sempre a visitar Santarém, mas depois do verão, então visitem mesmo, porque estamos com vários projetos nessa área que estão em execução. A Avenida António dos Santos, o Largo de Alcáçova, a 5 de Outubro. Portanto, são muitas, neste momento, as artérias que estão a ser feitas. Isso é a tal conjugação que fazemos entre o político, o privado e o público, que acontece daqueles planos de desenvolvimento estratégico, porque nós teremos que cuidar do espaço público e na envolvente terão que os privados apostar. E aquilo que o Pedro dizia há pouco, nós hoje sentimos esse processo que foi acelerado com a pandemia da procura da saída de Lisboa. Se calhar em Lisboa, estava-se aquilo ainda há pouco aqui a dizer, que os projetos são de luxo, se calhar de outros países estão a vir para Portugal, que é mais barato, mas também de Lisboa estão a sair, e em vez de procurarem uma periferia de Lisboa, hoje vão para outras cidades. E nós vamos beneficiar disso. Eu não tenho dúvida nenhuma que Santarém, dentro de 2 décadas, terá mais alguns milhares de pessoas, sem dúvida nenhuma. E há aqui outras mudanças também importantes que podem confluir nesse sentido, como, por exemplo, o fim dos vistos gold de investimento nas grandes cidades de Lisboa e do Porto, portanto, que obriga os investidores a olhar para outros sítios. O preço, lá está, de todos esses projetos nas grandes cidades e em Lisboa e no Porto também pode fazer com que... E há já projetos que se estão a virar para outros sítios. Isso pode ser aproveitado. A Câmara tem essa consciência, no sentido de nós temos que ir aqui chamar estes investidores e mostrar que é aqui que devem investir. O nosso Gabinete de Apoio ao Investidor faz essa prospeção. Também trabalhamos, e o ICEP trabalha bem nessas matérias, temos investimentos, por exemplo, da semana passada, e já fomos contactados por várias entidades de países estrangeiros, que Santarém, do ponto de vista do estudo que eles fizeram, do ponto de vista logístico, Santarém tem
tem uma localização muito especial. Eu há pouco disse que estamos a 35 minutos, 40 minutos de Lisboa, mas se nós colocarmos um compasso temporal de 2 horas e colocarmos em Santarém, se fizermos no nosso país, nós vamos a 90% do território português em 2 horas de vias rápidas ou menos rápidas, e ainda vamos a Espanha. Portanto, e várias entidades relacionadas com a logística nos escolheram. E já assinaram contratos de terrenos, ainda tivemos há 2 dias com o vereador João Leite, que ali está, trabalhei com o vereador Diogo Gomes, a falar com uma entidade que comprou 54 hectares para fazer uma zona logística entre Santarém e o Cartaz, porque percebeu que a Zambuja está esgotado e, do ponto de vista daquilo que é o seu crescimento, só poderá ser feito através de Santarém. Portanto, esses investimentos são investimentos importantes, vão trazer pessoas, vão trazer qualificação, mas depois nós em Santarém ainda temos aqui uma vertente, temos alguma vertente agrícola. E do ponto de vista daquilo que é a vertente agrícola, hoje temos tecnologia e inovação de ponta relativamente aos investimentos. Nós temos uma empresa que é a Togreen, que é a única em Portugal atualmente, que está a tratar de comercializar insetos para rações animais. E, portanto, é um investimento de vários milhões de euros, está a empregar muitos técnicos, doutores, professores doutores, ou seja, está a investigar e está a conseguir, com isso, também criar cadeias de valor. Porquê? Nós estamos numa zona onde também tem azeite. O que é que alimenta essas moscas que vão dar os tais insetos, que vão dar as tais larvas, que vão depois ser transformados em alimento para animais? O que é que alimenta? É o bagaço da azeitona. O que é que acontecia? O bagaço da azeitona tinha dificuldades em ser levado para locais distantes, para ir para aterro, porque não pode ser depositado na terra. Ou seja, esse bagaço hoje vai entrar para o pé dessas larvas, que vão se alimentar disso. Portanto, começamos a criar cadeias de valores diferentes, mas com técnicos especializados, investimento também estrangeiro e investigação e desenvolvimento estrangeiro, que é importante. Do ponto de vista climático, Santarém tem condições para aquilo que é a produção de amêndoa e de noz. Estou a dizer que são culturas que não eram muito usuais até agora e que, do ponto de vista daquilo que é a aplicabilidade no nosso território, está a ser um sucesso maior e são muitos hectares com a transformação e tudo isto para exportar. Eu quero dizer que Santarém, do ponto de vista da exportação, e eu analiso sempre, e todos os nossos colegas analisam, os dados do INE que nos enviam. No ano da pandemia 2020, enquanto Portugal teve um saldo negativo relativamente àquilo que eram as suas exportações, o Concelho de Santarém aumentou 17% as suas exportações, muito por via desse investimento, para além do que já existia, daqueles novos investimentos que estão a vir. E atrás disso estão a vir pessoas, estão a vir, do ponto de vista de pessoas também mais qualificadas, que nos permitem encarar com otimismo o futuro. E queria aqui dizer uma outra questão que se tem verificado ao nível, não só estamos num salão imobiliário, as diversas imobiliárias identificam Santarém e saem muitas vezes nas suas publicações como uma cidade a investir e, portanto, nós estamos cá também muito por causa disso mesmo, mas depois há um cluster que está a surgir em Santarém que está a ser muito interessante e que tem uma procura, que é o cluster da saúde, porque nós temos o Hospital Distrital, nesse Hospital Distrital tem 1.700, 1.800 trabalhadores, entre médicos, enfermeiros, pessoal de limpeza, portanto, mas já temos um hospital privado da CUF que está a aumentar a sua dimensão e vai nascer também um Hospital da Luz, que em princípio começará a sua construção este ano. E esse cluster da saúde também fez, por exemplo, junto ao Hospital da CUF, há muitos dos terrenos que estão ali à volta, estão a ser adquiridos por entidades e empresários exteriores a Santarém para apostarem, e mesmo alguns dos terrenos juntos e próximos daquilo que vai ser o futuro Hospital da Luz também começaram a ser adquiridos e nós percebemos que atrás de um investimento começam a surgir outros investimentos. E daí acreditamos claramente que vamos ter, do ponto de vista daquilo que é a sustentabilidade de Santarém, um crescimento muito sustentável e sustentado. Temos uma coisa que eu aproveito estar aqui uma plateia mais alargada, que nos tem limitado o nosso crescimento. A linha do norte passa junto ao nosso rio Tejo. Nós queremos nos virar para o Tejo, temos essa dificuldade. Isso esteve prometido com o anterior ministro, com o ministro Pedro Nuno Santos, ficou decidido que seria feita a ligação Lisboa-Porto, 4,5 mil milhões de euros, e que é de Lisboa-Porto e que não seria feito esse desvio da linha do norte. O que eu quero dizer é que Santarém não é contra a ligação Lisboa-Porto, que eu sei que na Lisboa-Porto já sabemos que é carregado Porto, mas faria
falta ao nosso território que fosse feito esse desvio da linha. Porquê? Era importante para nós que iríamos como cidade, iríamos nos virar para o Rio Tejo. E sobre o Rio Tejo, permitam-me, nós olhamos para aqui e vemos o Rio Tejo. O Rio Tejo que vocês veem em Lisboa é diferente do Rio Tejo que nós vemos em Santarém. Nós vemos em Santarém um Rio Tejo com mais areia do que rio. E quero-vos dizer que é um recurso. Nós, recentemente, fizemos com chefes, com o nosso chefe Rodrigo Castelo, uma sensibilização daquilo que é o Tejo e os seus peixes. Porque, do ponto de vista da gastronomia, nós somos considerada a capital da gastronomia. Desafios também a parar em Santarém e provar os nossos restaurantes, porque são fabulosos. E isso tem feito, e não é só o Festival Nacional de Gastronomia, mas também tudo isto, e falávamos em sustentabilidade, e o que é que acontece com a sustentabilidade? Temos um recurso, que é o rio, que está com dificuldades, todos sabemos daquilo que é a grande discussão nacional, mas esse rio também tem peixes que são invasores. O que é que os nossos chefes fazem hoje? Estamos com uma campanha para que os pescadores captem esses peixes, porque eles os transformam, e eram peixes que não estavam muito na nossa cadeia de alimentação, e que hoje começam a entrar na nossa cadeia de alimentação. Isso também é sustentabilidade. Mas isto para dizer o quê? Temos que olhar também para os recursos. E o Rio Tejo tem essa dificuldade. Como há menos água à vir de Espanha, a água do mar está a entrar. E já há uma cunha de salinização que leva a que possa-se encontrar peixes de água salgada para cima da chamusca. O que é que isto quer dizer? O nosso rio, pouco a pouco, está a morrer. Isto pode perigar com aquilo também que é a questão da agricultura e a dificuldade da agricultura. Portanto, nós ao mesmo tempo que somos muito otimistas, também temos estes desafios que temos que vencer. E há um que é um indicador importante para nós, para além da procura crescente que temos e do investimento que cada vez é maior no nosso concelho, é que nós também nos viramos para as pessoas. À semelhança do que disseram os antecessores, os meus colegas antecessores, e que o Pedro disse também, nós fazemos política com as pessoas. E há um dado, e peço desculpa voltar novamente a falar nos censos, e as cidades têm que ser pensadas também para as populações futuras. Mas nós, no futuro, olhamos sempre para os jovens, mas nós, para o futuro, cada vez temos menos jovens. Porque nós somos hoje o 5º país da Europa, do mundo, peço desculpa, mais envelhecido, e dentro de 2 décadas seremos o 3º. O saldo de Santarém, nos censos de 2011, por cada 100 jovens, tínhamos 186 idosos, e agora, por cada 100 jovens, temos 208 idosos. Portanto, estamos a envelhecer. E estamos a envelhecer. Esta reformulação da cidade, que eu estava a dizer, a cidade, como nós a conhecemos, tem de ser fruída. Nós temos muito em atenção aquilo que é a mobilidade acessível. Nós temos um projeto rampa que torna todas as nossas cidades, não é só a questão das ciclovias, não está aqui o Presidente Carlos Moedas, mas dizer que as ciclovias em Santarém também existem, mas não são muito utilizadas. Portanto, agora é mais para passear também e andar de trotinetes. Temos muitas não tem isso. Mas do ponto de vista daquilo que é essas acessibilidades, nós temos que as pensar. E muitas vezes, quando se fala em mobilidade, pensa sempre em pessoas de mobilidade reduzida, mas pessoas que tenham alguma incapacidade. Mas não, os idosos também têm essa dificuldade. Claro. E mesmo nós, muitas vezes, quando somos pais e andamos com os carrinhos dos nossos bebés, também notamos isso. E a nova cidade de Santarém, a cidade que estamos a transformar, é uma cidade que tem em conta tudo isso, e é uma cidade que nós queremos mais vivida. Nós queremos Santarém que seja uma cidade para viver, para trabalhar e para visitar. E é esse o nosso desafio, é esse o nosso foco, e felizmente estamos a conseguir atingir objetivos e que estamos a conseguir afirmarmos estas nossas marcas e esta nossa identidade. Pedro Folgado, vimos que são inúmeros os desafios à medida que a pressão vai aumentando e a procura também vai aumentando, também aumentam os desafios, também aumentam muitos das problemáticas e aqui dos problemas que nos vão colocando no caminho. Quais é que são os principais desafios para a Alenquer e a visão para o futuro? Muito bem. Então, em termos de desafios, temos que pensar em desafios assentes numa estratégia articulada, harmonizada. No que diz respeito ao imobiliário, nós temos uma estratégia de captar jovens, ou seja, de os manter na nossa terra, no nosso território, e portanto estamos a recuperar, fazer requalificação de casas devolutas no sentido de depois, que pertencem à autarquia, no sentido de depois ter rendas acessíveis para que esses jovens ali permaneçam. Tínhamos e temos ainda muitos loteamentos devolutos que estamos, enfim, a recuperá-los, a recuperar as infraestruturas no sentido também de os disponibilizar
para que ali os privados possam construir. E, finalmente, disponibilizar também terrenos para que haja mais construção e mais pessoas a viverem em Alenquer. Isto depois tem, enfim, uma consequência. E a consequência é mais gente. Logo, eu tenho que olhar para o território em termos de acessibilidades, de trânsito, enfim, de circulação, de uma perspectiva diferente do que era até agora. Portanto, muitas vezes as pessoas já se queixam de que, efetivamente, demoram muito tempo a sair e a entrar em Alenquer e começam a procurar alternativas que, enfim, às vezes não são as mais adequadas, que passa por meio de, enfim, de bairros, portanto, depois tem as pessoas a queixarem-se dos bairros que realmente há muito trânsito e que não havia, e, portanto, isto também tem que se ter uma visão em relação à questão das acessibilidades. O desafio dos equipamentos, tenho mais gente, logo, preciso mais centros de saúde, mais escolas para as pessoas poderem pôr os seus filhos e, portanto, isto tem que ser uma visão integrada e não queremos mais gente. E pronto, e agora as pessoas vão para lá viver e nós faz de conta que não aconteceu nada e não pode ser. Efetivamente, temos que olhar integradamente para esta deslocalização, nomeadamente das pessoas de Lisboa, e quando falo de Lisboa, da grande área de Lisboa, não tem que ser Lisboa cidade, pode ser da área metropolitana, mas realmente este é um dos grandes desafios. E depois, quando as pessoas chegam, é acomodá-las. E o que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes as pessoas chegam, estão desenraizadas, vêm, enfim, de um sítio qualquer que viviam por viver, muitas vezes era trabalho, casa, e podem ter a oportunidade agora de viver a cidade. E para viver a cidade, eu preciso de, pedagogicamente também, lhes explicar como é que é a cidade. E nós temos muitas vezes problemas de, enfim, pessoas que não sabem bem como é que é a questão do lixo, como é que é a questão de, enfim, uma série de questões, não é? Que estão agregadas a esta deslocalização de pessoas que viveram durante muitos anos num determinado sítio, com determinadas regras, com determinadas maneiras de viver e de estar, e que agora de repente mudaram e precisam de perceber como é que nós também vemos a cidade e o que é que nós queremos para a cidade. E muitas vezes também esse é um grande desafio, que é, temos que falar com as pessoas, perceber o que as pessoas querem, mas ainda assim também perceber quão novas são as pessoas naquele espaço e aqueles que já vivem lá há muitos anos e como é que nós articulamos estes novos com aqueles que vivem lá há muitos anos. E isto também é muito importante, porque não basta falar com as pessoas, percebe-se o que é que as pessoas querem, mas também há necessidades diferentes e a várias velocidades das mesmas pessoas. Por isto, porque realmente as pessoas se deslocalizaram, estão a aprender a viver num novo espaço, a aprender a perceber a cidade, o património que tem a cidade, o que é que eu posso visitar, o que é que eu posso usufruir, que espaços verdes, porque também são importantes. Também não sou fundamentalista, nós não temos praticamente ciclovias, porque realmente a orografia de Alenquer também não o permite. Não vale a pena estarmos a gastar milhões de euros ou centenas de euros em ciclovias que depois não são utilizadas. E, portanto, pode fazer sentido, de facto, espaços para as pessoas circularem, andarem a pé, no seu lazer, mas habitualmente em ciclovia se calhar não faz sentido. E isto também é importante, olhar para a cidade, não fazer só porque sim, porque realmente, como se dizia há bocadinho, by the book, mas perceber se faz sentido em determinado espaço da cidade uma ciclovia. E, portanto, isto também é uma pressão de pessoas que vêm de fora, pessoas que se calhar vivem em cidades planas e que utilizavam muito a bicicleta, mas que agora, pela conta da orografia, por conta de estarem numa cidade nova, isso já não faz sentido. E, portanto, as pessoas muitas vezes vêm com aquela motivação de trazer a sua bicicleta e querer andar na cidade, mas depois percebem rapidamente que é difícil de... nós temos duas questões em Alenquer, propriamente cidade, Vila Alta, Vila Baixa, e, portanto, é muito difícil de chegar à Vila Alta de bicicleta, e onde estão muitos serviços da Câmara e outros, e, portanto, não faz sentido andar de bicicleta, porque chegam lá passado muitas horas e, portanto, esta questão também é importante as pessoas perceberem a cidade. E, por isso, acho que esta parte pedagógica do acomodar as pessoas na cidade faz todo o sentido. Depois nós temos uma questão que é também importante em Alenquer e no Concelho. Nós temos uma zona muito urbana,
Carregado, que já aqui foi mencionado agora por causa da linha férrea, e Alenquer, mas depois temos uma zona muito rural, onde as pessoas também cada vez mais estão a ir viver, porque têm mais espaço para viver. E essa zona rural tem enfim, uma parte muito significativa para nós e para a região de Lisboa, que é o vinho, onde realmente há muita gente a trabalhar, mas mesmo muita gente, centenas de pessoas a trabalhar, porque nós somos, e ainda bem, um dos grandes produtores e produzimos milhões de litros de vinho aqui na região de Lisboa, com muita qualidade, desde já vos digo, e portanto isto também tem que ser pensado não só em termos de Alenquer, a cidade, claro, mas na globalidade do concelho, região. E, portanto, depois também estamos inseridos numa região mais lata, não é? Que é o oeste, no nosso caso, e, portanto, também temos que comungar um pouco com os nossos vizinhos e daquilo que é pensado para a região na sua totalidade. E, portanto, é este trabalho, e eu repito daquilo que disse há pouco, é o trabalho do atual Presidente da Câmara, que é muitos desafios que colocam e não são nada iguais aos desafios de há 20, 30 anos atrás. E fica esse repto também para a necessidade de se olhar para as regiões no seu todo e haver essa colaboração entre os vários municípios. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença neste debate. Muito obrigada a todos que assistiram. espero que tenhamos ajudado a construir pistas para o futuro, para aquilo que todos nós queremos que seja a cidade do futuro. Muito obrigada. Bom dia.